nesse calor de hoje, nós iremos falar sobre did. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer um rolê. Eu vou levar você para almoçar comigo num restaurante tradicional de sushi aqui do Japão. E ao mesmo tempo, a gente vai aproveitar para falar de did, que é um verbo auxiliar muito importante, muito usado aí no inglês. So, let's go! Uma pergunta. Você sabe como usar o did para fazer frases de passado simples em inglês? Did you eat sushi? Ah, did you eat sushi? Isso é uma frase com did. Did you eat sushi? Você comeu sushi? Então, o que aconteceu nessa frase aí? O verbo to eat, que é um verbo irregular, recebeu o auxílio do auxiliar did para transformar a frase em passado. Então, did é um auxiliar que transforma os verbos regulares e irregulares em passado, tá? Não tem tradução para o português. Se você for traduzir para o português, não tem como você traduzir did. O mesmo acontece com o japonês também, né? Em japonês, você não tem auxiliares assim, né? Não, né? Então, did você vai usar como auxiliar, que como o próprio nome diz, did, diz, para transformar o verbo regular e irregular em passado. Então, é por isso que ele chama verbo auxiliar. Ele auxilia esses verbos, transformando a frase em passado, e não tem nenhuma tradução aí para o português, porque a gente não tem esse auxiliar aí no português. Mas, muito cuidado, o did, ele é usado, como o próprio nome já diz, para um passado simples, ou seja, um passado que aconteceu em um determinado momento. Então, se você perguntou, did you eat sushi? Você está perguntando para mim se eu comi sushi, e eu subentendo que essa pergunta está relacionada a um período curto que aconteceu no passado. Ou você falaria assim, did you eat sushi yesterday? Você comeu sushi ontem? Ou did you eat sushi last year? Você comeu sushi o ano passado? Então, did, você tem que falar de um passado que aconteceu em um curto período de tempo. Quando a pessoa escuta isso, ela entende que isso aconteceu em um curto período de tempo. Ou quando você dá aí o tempo específico em que essa ação aconteceu. Então, yesterday, ontem, last week, semana passada, last year, ano passado. Então, você faz a pergunta com tempo específico, tá? Você não usa isso, por exemplo, em uma pergunta vaga, do tipo, did you eat sushi? Explicando que isso aconteceu em um grande período de tempo. Não, isso é usado somente para um período curto.
assim dá pra falar que a gente comeu sushi? Aí eu posso perguntar pra você: Did you eat sushi? Como que você responde? Yes, I did. Muito bem. Quando você usa os verbos auxiliares, você não precisa responder usando o verbo. Em português, a gente colocaria o verbo no passado para fazer a resposta. Sim, eu comi. Em inglês, isso não acontece. A gente simplesmente usa o próprio auxiliar para poder fazer a resposta. Então, did you eat sushi? Você respondeu, yes, I did. Quando a pessoa ouve que você falou o did, você está afirmando. E aí, aquele did se refere ao verbo que você usou. So, did you eat? Você comeu? Aí você fala, yes, I did. Sim, eu comi. Se eu tivesse usado, por exemplo, o verbo falar para poder fazer essa pergunta. Did you speak with your friend? Or did you talk to your friend? Você falou com seu amigo? Ou você conversou com seu amigo? E aí você falaria, yes, I did. E aí, automaticamente, eu já entenderia, sim, eu falei, né? Aí, no caso, você, sim, você falou. Ou sim, você conversou. Então, essa é a característica do verbo auxiliar. Você não precisa usar o verbo completo para poder fazer a resposta, tá bom? Mas, para que você não fique com a dúvida, vamos para um resumo onde eu vou explicar de forma mais detalhada como a gente usa o verbo auxiliar did. Let's go! Alright, e agora vamos fazer aqui o nosso resumo. Na verdade, eu vou dar aqui uma aprofundada na explicação que eu já te dei, só que agora a gente vai um pouco mais em alguns detalhes aqui que eu não consegui ainda te explicar e eu vou te explicar agora, tá bom? Então vamos lá, eu já fiz o meu mapa mental aqui. Simple past, verbo auxiliar did, ok? Então, recapitulando, did é um verbo auxiliar, an auxiliary verb, ok? E a gente usa ele para fazer frases de simple past, passado simples. Por que simples? Porque ele é usado ali com os verbos da primeira e da segunda fileira dos verbos regulares e irregulares. E geralmente a gente vai usar aí o did para falar de um passado que ocorreu em um tempo específico, geralmente em um curto período de tempo que aconteceu no passado. Eu já falei sobre isso antes e talvez você ainda não conheça o present perfect. Nós não vamos falar sobre o present perfect aqui, mas o present perfect, como o nome já diz, que é o presente perfeito, a gente fala de um passado onde a gente não tem um tempo específico, ok? Mas é isso. Agora vamos focar no passado simples e esse present perfect, que é uma outra forma de usar, de fazer frase no passado, fica para um outro vídeo que deve estar aqui em algum lugar aí, tem como você encontrar aqui com essa explicação, ok? Então vamos focar aqui no auxiliar did, tá? Então did, ele é o passado dos auxiliares do e does, enquanto no presente simples a gente usa do e does como auxiliares para fazer frases de ação. Nós dividimos aí do para a maioria dos sujeitos e does para he, she, it. No did isso não acontece, tá? No did a gente vai usar ele para todos os sujeitos. Então do e does são usados dentro de todos os sujeitos, né? Does para he, she, it. E no did você vai usar com todos os sujeitos, então não tem como errar, tá bom? Não há tradução em português dos verbos auxiliares, o did é um deles, então não tem como você traduzir did para o português. Ele é um verbo auxiliar que na hora da tradução ele não aparece, tá? E nós usamos ele com os verbos regulares e irregulares, que são aqueles verbos da lista que você precisa aí memorizar para poder usar. Que é isso? São palavras de ação. Todo verbo, ele causa uma ação na frase, através do verbo que a gente sabe se a frase está no presente, no passado ou no futuro. Então, quando se fala de verbos regulares e irregulares, eles são aqueles que dão à ação o poder da frase, para nós sabermos em qual tempo verbal aquela frase está. Então, regular, você já deve saber que ele não sofre nenhuma transformação. No passado ele recebe o ed, por isso que ele chama regular. E o irregular é quando ele sofre transformações no passado simples e no passado particípio. Não vamos falar de passado particípio, vamos falar apenas de passado simples. E aí, se você ainda não está familiarizado com a diferença entre os verbos regulares e irregulares, nós vamos falar sobre isso aqui também. Então, ele transforma a frase em passado através dos verbos regulares e irregulares, né? Já falei sobre isso aí. Você vai, quando fazer a frase, né? Quando você usar o verbo regular, na frase o verbo não muda. Você mantém ele na forma presente e ao usar o did, automaticamente já se subentende que aquela frase está no passado, na hora de fazer uma pergunta, tá bom? Vamos falar sobre a pergunta, afirmação e negativa aqui, tá? E nós usamos para fazer perguntas, frases negativas de ação no passado simples. Então aqui um pequeno resumo do que o did faz, alright? So let's go number 2. Nós usamos com todos os sujeitos, já falei sobre isso, não há diferença como do e does, e é usado para falar em um tempo específico no passado, um curto período de tempo. Então, por exemplo, did you eat pizza today? Did you eat pizza today?
Então, ó, did, tá saindo um do aqui quando eu falo, mas é did. So, did you eat pizza today? Quando eu falo today, estou falando hoje, não é um curto período de tempo que aconteceu no passado. Então, quando você faz frases com did, você está fazendo um passado que aconteceu em um curto período de tempo. Então, note que aqui, ó, o verbo, que é o verbo comer, to eat, permanece no presente, certo? Você não muda, você usa ali no presente e ao usar o did, já se subentende que ele está transformando essa frase no passado. Vamos tentar uma outra frase aqui, ó. Did you drink beer last night with your friends? Olha lá, você bebeu cerveja ontem à noite com seus amigos? Ó, drink, o verbo to drink, tá? O verbo to eat é um verbo irregular, tá? Então é eat no presente e ate no passado, ok? Drink, mesma coisa, é um verbo irregular. Então, ó, drink, presente, e drank no passado simples, ok? Se você fosse fazer a afirmativa, a gente já vai falar sobre isso. Então note que aqui, ó, last night, ontem à noite, e today, ambos são um período curto no passado, ok? Então voltamos aqui, número 4. Ao usar o verbo, ele não sofre alteração na frase, já falei sobre isso aí. Nós temos aqui a ordem em que a gente faz as frases, então primeira ordem aqui é o did, mais sujeito, mais verbo, mais substantivo. Exemplo, did you eat pizza today? Então, ó, did, é o auxiliar, you, sujeito, eat, verbo, pizza, substantivo, tá? E aí, o tempo em que a ação aconteceu, alright? Ó, número 2, uma ordem número 2, ó, did, sujeito, mais verbo, mais preposição, mais artigo, mais substantivo. Ó, did, sujeito, she, talk, verbo, to, preposição, da, artigo, de, né? Deu, tá? Substantivo, teacher, professor. Ó, did she talk to the teacher? Ela conversou com o professor? Então, note aqui que eu também estou usando aqui, ó, o verbo to talk, que é um verbo regular, ok? So, talk, presente, talked, passado simples. Talked é o passado simples deste verbo regular. Qual é a diferença do regular para o irregular? No regular, no passado simples, ele simplesmente vai receber o ed, tá? É muito mais fácil de você fazer frases no passado. Você não precisa memorizar a forma diferenciada aí do verbo no passado simples, ok? Ordem número 3, nós temos aqui, ó, did, ó, sujeito she, verbo talk, preposição to, possessive adjective, dela, and substantivo teacher, ok? Então, ela conversou com o professor dela, tá? Então, a única diferença aqui, ó, o professor, não tô falando de quem que é o professor, e aqui eu tô colocando o professor dela, ok? Did she talk to her teacher? Ok? Então, você nota aí a diferença. E aqui, é muito interessante, você não muda o sujeito, o auxiliar, de acordo com o sujeito. Então, você vai falar did I, did you, did she, did he, did it, did we, did they, did I, did you, aqui, ó, did he, did she, did it, did we, did they, did they, mais uma vez aqui, ó, did they, did they. Então note que aqui às vezes eu estou usando meu ditado, eu preciso fazer uma frase muitas vezes para ser entendido pelo sistema, tá? Então, ó, did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Aqui eu não quis colocar o you de novo, que é vocês, que eu já coloquei aqui, que é você. Então você já deve entender que you é você e you é vocês também, tá? Então eu não repeti aqui. Então, mais uma vez, só para reforçar que a gente não precisa mudar o auxiliar de acordo com o sujeito, tá? Dando continuidade aqui, para fazer perguntas, o auxiliar sempre vem na frente. Então, pergunta: Did she talk to your mother? Ela conversou com a sua mãe? Afirmativa. Se eu quisesse responder isso aqui, eu diria she talked to your mother. Na afirmativa, quando eu vou fazer a frase de passado simples, que é uma frase de ação usando o verbo regular ou irregular, aí sim, nessa forma, eu preciso colocar o verbo na forma passado simples. Então, é a segunda coluna do verbo lá, que é o verbo regular ou irregular que esteja aí no passado simples, ok? Segunda coluna. Então, aqui, ó, eu estou afirmando Did she talk to your mother? Ela conversou com a sua mãe? E aqui eu estou afirmando ela conversou com a sua mãe. She talked. Aí sim, na afirmação eu preciso colocar de fato o verbo na sua forma correta de passado simples. Se fosse negativa, então seria sujeito, auxiliar, mais o did e mais o not na frase. Então, vamos lá. She didn't talk to your mother. Ok? Aqui eu coloquei até na forma abreviada. Poderia ser did not, mas geralmente na forma falada eles não falam assim did not. Geralmente na forma escrita sim, mas na forma falada não. Então eu poderia, se eu estivesse escrevendo, eu poderia colocar she did not talk to your mother.
tá? Então essa é a diferença. Você tá falando, você não vai usar a forma inteira para poder falar aí essa frase. Fica estranho. Na forma escrita, se você escrever um e-mail, sim, mas na forma falada, não, ok? Perguntas na negativa. Didn't she talk to your mother? Olha lá, ó, coloquei aqui, ó, o auxiliar did, mais a abreviação do not, ficou didn't, aí sujeito, aí o verbo to talk, que deve, na pergunta, mesmo na forma negativa, permanecer na sua forma presente, e aí o resto da frase. Didn't you talk to your mother? Ou melhor, didn't she? Já vamos continuar aqui. Didn't she talk to your mother? Ela não conversou com a sua mãe? E aí você também tem as respostas, né? As respostas abreviadas. Então, você aprendeu lá a fazer a resposta longa usando o verbo no passado simples. Agora, se eu tivesse feito a pergunta da seguinte forma: Did she talk to your mother? Ó, ela conversou com a sua mãe? A resposta poderia ser assim, ó. Yes, she did. Esse did seria como se ela tivesse falado sim, conversou. Então, yes, she did. Sim, ela conversou. Não preciso repetir o verbo aqui. Ao usar o did, o auxiliar para a resposta, a pessoa que está ouvindo na conversa já subentende que você está afirmando que ela conversou. Você não precisa repetir o verbo, ok? To talk. O did já faz esse trabalho. Na negativa, no, she didn't not. No, she did not. Como é que a gente faz aqui então? No, she didn't. No, she didn't. Ó, a forma abreviada do did not, didn't. Mesma coisa, não, ela não conversou. Então já fica subentendido que você está aí repetindo esse verbo. Ao invés de você usar o verbo, você usa o auxiliar, tá bom? Então essa foi a forma profunda de usar o verbo auxiliar did. Agora que você aprendeu, é só você usar no seu inglês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse pequeno vlog aí com dicas de inglês, com aula de inglês. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder para você. E se você ainda não conhece ferramentas da Fluência, aqui vai meu convite. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode aí ter informações do nosso streaming de inglês, que é um conglomerado de cursos em um curso só. Você vai ter acesso aí ao Netflix do inglês com diversos cursos que vai te guiar do absoluto zero, se você está iniciando agora no idioma, até o nível mais avançado, ok? E é isso. Thank you very much. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. I see you. Bye bye.